Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo, para todos, irmãos, amigos, que hão de ouvir esta palavra, uma palavra reflexiva, que se encontra em Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao verso 26. Na Bíblia de Estudo de Genebra, o título desse texto é A Situação do Apóstolo Contribui para o Progresso do Evangelho. Diz assim a palavra de Deus: Quero ainda, irmãos, certificar-me de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombrado a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, incessantemente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo proclamado, quer pelo pretexto, quer por vontade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Você contemplou uma sublime declaração feita pelo apóstolo Paulo, e nessa sublime declaração ele deixa bem claro para nós que, para ele, Paulo, o que mais lhe importava, ele dizia, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que você tem tido essa visão de que a primazia da sua vida deve se encontrar na pessoa de Cristo Jesus? Ou você tem dado outras importâncias? Ou você tem destacado coisas que tomem a essência da vida? Veja, quando a gente olha no catecismo maior, nós vamos contemplar no catecismo duas questões que nos chamam muita atenção e que está dentro desse contexto do texto lido. Qual é a finalidade do homem, da existência de Deus, da origem e veracidade das Escrituras? Qual é a finalidade? Aí a primeira pergunta no Catecismo Maior de Westminster vem a pergunta dizendo qual é o fim supremo e principal do homem. Qual é o seu fim? Qual é o meu fim? Qual é o nosso fim aqui na Terra? E a resposta a essa pergunta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Isto com base em Romanos, capítulo 11, 36, 1 Coríntios 10, 31. Texto esse que eu sempre gosto de citar, que você e eu devemos ter na nossa prática, no nosso dia a dia. Porque 1 Coríntios 10, 31 nos diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Além desse texto, ainda temos Salmo 73, versos de 24 a 26. Ainda temos João, capítulo 17, dos versos 22 a 24, que é a oração sacerdotal de Jesus. Eu vou ler esse texto para que você possa contemplar o que é que Cristo relata em sua oração a respeito da nossa comunhão com Ele, da nossa comunhão através dele. Como temos visto, o que Jesus enfatizou? Então, são João capítulo 17, versos de 22 a 24, nos faz uma colocação sublime que você e eu devemos estar em alerta. Se verdadeiramente confessamos que somos filhos de Deus, se verdadeiramente queremos ser encontrados no centro da vontade de Deus. Lendo o texto da oração sacerdotal de Jesus, veja que ele disse assim: Pai, ele conversa com o Pai, e ele conversando com o Pai, ele diz: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um,
como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, essa é uma colocação sublime que Jesus faz na oração sacerdotal, conversando com o Pai a respeito daqueles que professam ser filhos de Deus. Você pode professar que é filho de Deus naturalmente? Não. Porque olha o que diz a palavra em João 1, versos 11 e 12. Você não vai confessar que é filho de Deus assim naturalmente. Não, você vai confessar a partir da ação gloriosa realizada por Deus na sua vida. Porque se assim não for, você jamais gozaria do privilégio de ser reconhecido filho de Deus. Olha o que diz o texto. João capítulo 1, versos 11 e 12. Para que você possa entender que realmente é Ele quem opera na vida de cada um de nós. Que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o ser humano, sem a ação gloriosa de Cristo Jesus na vida dele, ele não é filho, é criatura. Por isso, quando Paulo declara que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele tinha uma convicção de que o Senhor o tinha recebido como filho, o tinha restaurado o seu ser. Veja que você olha que a proposição de Paulo era de perseguir a igreja do Senhor. Era de ir buscar todos aqueles que professavam a Cristo Jesus, trazer maniatado para Jerusalém, se esses não negassem a Cristo. E ele indo na estrada de Damasco, ele ouviu a voz do Senhor que disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir dessa indagação ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: sou Jesus, a quem tu persegues. A partir desse encontro, a vida de Saulo, ou Paulo, mudou. A partir desse encontro, Paulo agora se coloca na dependência do Senhor para viver aquilo que apraz ao Senhor. Exaltá-lo, bendizê-lo na beleza da sua santidade. Por isso, ele escrevendo à igreja a Corinto, ele diz para aquela igreja: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Por isso, quando ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro, na Bíblia de Estudo, Conselheiro, faz uma colocação a respeito dessa expressão, o viver é Cristo e o morrer é lucro, dizendo o seguinte: que o tédio, a falta de sentido para a vida, faz muita gente sofrer, seja rico, seja pobre, independente da condição. Quem encontrar o sentido da vida em Jesus, consegue se alegrar, mesmo em prisão, como era o caso de Paulo, e a vida ganha sentido para toda a eternidade. Não é por um momento só, não é por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano, não, é para sempre. Aí, se tratando disso, o viver é Cristo, a essência para o ser deve se encontrar em Cristo Jesus, visto que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Com relação ao morrer é lucro, nós vamos contemplar que a morte sempre foi e continua sendo um fantasma assustador para muitos. Muita gente tem medo da morte. Até mesmo pessoas que professam-se cristãs. Lembro que certa feita, visitando uma irmã que se encontrava doente, ela declarou a mim que a maior angústia que ela se encontrava no momento era com medo da morte. E ali a gente começou a conversar a respeito de vida e morte. E depois daquela conversa, ela pediu para que eu fizesse uma oração. A gente orou com ela. E eu disse: olha, se você tiver a inteira convicção de que a sua vida está no altar do Senhor, você vai não ter mais medo da morte. Quer verdadeiramente fazer essa declaração ao Senhor, que você está depositando sua vida no altar dele? E ali a gente fez uma oração com ela. Depois fez uma oração por ela, e ao término desta oração, ela disse: agora eu posso morrer. Você tem essa convicção de que em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, você pode dizer: já posso morrer? Porque você sabe quem é aquele que te conduz? A morte sempre foi e continua sendo um fantasma assustador para muitos, inclusive até para cristãos. Infinitamente tememos morrer e nos decompor. Muitas superstições que dominam a mente das pessoas e religiões foram criadas para tentar domar o medo da morte. As Escrituras nos revelam Jesus Cristo, que passou pela morte e ressuscitou ao terceiro dia, como o Senhor da vida e da morte. Temos a promessa da sua companhia e de seus anjos quando atravessamos o vale da sombra da morte, como foi declarado lá no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum.
Por esta razão, não precisamos temer perigo algum. Em Romanos, capítulo 8, do 31 ao 39, nós vamos contemplar uma declaração feita pelo apóstolo Paulo à igreja que se encontrava em Roma, sublime, que não vai ser o perigo, a espada, o presente, o porvir, a angústia, a altura, a profundidade. Ele vai fazendo toda uma declaração, mostrando que nada nem ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Você e eu, se verdadeiramente professamos que somos filhos de Deus, não devemos temer a morte, não devemos temer a nada, porque a palavra deixa bem claro que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Na vida, lembre-se, não importam as circunstâncias que nos cercam, temos sempre a oportunidade de glorificar a Deus com a força da resistência que dele recebemos. Veja que ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na morte, tendo a vida em comunhão com Cristo, ela não nos prejudicará nada, nos separa dele. Nada perderemos e um bem maior nos aguarda. Quem é esse bem maior que nos aguarda? É aquele que deu a sua vida em nosso favor. Por isso Paulo diz com muita precisão que, independente da situação que ele se encontra, o viver para ele é Cristo e o morrer para ele é lucro. Você tem tido essa convicção? Lembre-se que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. Você tem glorificado a Deus conforme 1 Coríntios 10, 31? Só repetindo o texto: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você tem feito para a glória de Deus? Ainda olhando no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 91, nós temos a seguinte indagação: qual é o dever que Deus requer do homem? O que é que Deus requer de você? O que é que Deus requer de mim? O que é que Deus requer de nós? A resposta é: o dever que Deus requer do homem é obediência à sua vontade revelada, conforme se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, se encontra em Miqueias, capítulo 6, verso 8, e se encontra em 1 Samuel 15, 22. Você conhece esses textos? Você tem tido prazer de se alegrar no Senhor através da palavra dele? Olha, eu vou ler o texto de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, para que você e eu possamos entender melhor o que é que Deus espera de mim. Como estou eu agindo? O que estou eu fazendo? Estou fazendo para a glória de Deus? Diz o texto em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Você tem cumprido a palavra de Deus em sua vida? Você tem buscado exaltar e bendizer ao Senhor na sua caminhada? Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, tem feito isso realmente para a glória de Deus? Olha em 1 Samuel capítulo 15, olha o que diz o texto de 1 Samuel capítulo 15. Eu vou ler esse texto também, que vem solidificar aquilo que Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. 1 Samuel 15 nos diz o seguinte, no verso 22. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. O Senhor deixa bem claro, usando o profeta para dizer a respeito do que lhe agrada. Então, se você e eu devemos pensar nisto, uma vez que a palavra do Senhor nos deixa bem claro em Isaías 43, 7, que Deus disse que Ele nos formou e nos fez para a sua glória. Em que você tem glorificado a Deus? Como você tem glorificado a Deus? Paulo deixou bem claro que, quer vivendo, quer morrendo, o que importava para ele era estar no centro da vontade de Deus. Pense nisto. Estamos hoje no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, dia reservado para glorificar a Deus na nossa caminhada. Aí vem uma indagação: você tem glorificado a Deus na sua vida? De que forma você tem glorificado a Deus? Talvez você possa até estar dizendo: como posso eu glorificar a Deus? Com que eu vou glorificar a Deus? Nada tem para glorificar a Deus. Quero lhe lembrar que você está vivo porque você tem se alimentado. E Paulo nos ensina: quer você coma, quer você beba, faça isso para a glória de Deus. Exalte e bendiga o nome do Senhor nesta caminhada, sabendo que Ele é a razão do teu viver. Na Bíblia de Estudo de Genebra, falando a respeito do texto lido, você vai encontrar umas colocações que te ajudará melhor a entender a declaração feita pelo apóstolo Paulo. Porquanto para mim o viver é Cristo. Cristo era a razão de viver de Paulo. Seu coração estava cheio da paixão pela glória de Cristo, que todas as outras motivações tornavam-se insignificantes. Com relação a ele dizer que o morrer é lucro,
Paulo não considerava passar desta vida para outra uma perda. Longe de interromper a sua união com Cristo, a morte levaria Paulo a uma maior experiência de Cristo e de suas bênçãos. Que tipo de experiência você tem tido com aquele que você diz que é o seu Senhor? Você tem tido prazer de meditar na palavra dele de dia e de noite? Você tem tido prazer de buscar a sua face em prol da sua vida e da vida dos que lhe cercam? Qual tem sido a sua proposição ou qual tem sido o seu propósito aqui na terra? Tem sido de verdadeiramente glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? Ou você caminha sem direção, sem saber como se encontrar na presença de Deus? Lembre-se que para você se encontrar na presença de Deus, a solução é Cristo. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, você, eu, qualquer ser humano na face da terra jamais chega à presença de Deus se não for através de Cristo Jesus. Por isso, pense nisso. Para você glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, você precisa se encontrar por trás da cruz de Cristo. Sem essa ação na sua vida, você jamais verá a glória de Deus. Mas se você estiver por trás da cruz de Cristo, verdadeiramente você vai poder glorificar a Deus. Como diz a palavra, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para você glorificar a Deus na sua caminhada, você precisa ser achado entre os santos. E para ser achado entre os santos, ou ser encontrado entre os santos, ou fazer parte do corpo de Cristo, ou fazer parte da igreja do Senhor, que tudo é a mesma direção, você precisa se encontrar em Cristo Jesus. Você precisa ser lavado no sangue do Cordeiro, para que você se torne um ser mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. E verdadeiramente você possa glorificar a Deus no seu viver. Glorificar a Deus na caminhada cristã. Para que isso lhe aconteça, é preciso você se encontrar por trás da cruz de Cristo. E se você perguntar o que eu preciso fazer para me encontrar por trás da cruz de Cristo, confessar os seus pecados. Porque a palavra nos deixa bem claro que o que nos separa de Deus são os nossos pecados. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, ele deixa bem claro que o ouvido do Senhor não está agravado, nem a mão do Senhor está encolhida, mas o que separa o homem de Deus são os seus pecados. Já o apóstolo João, em 1 João capítulo 1, verso 9, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vez que a gente realiza essa declaração, ou seja, a gente confessa o nosso pecado, a gente podemos verdadeiramente dizer, como disse Paulo, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E isso ele fazia ciência à igreja que se encontrava em Filipe. Ele diz claramente, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do evangelho, ou seja, para que o evangelho seja expandido. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Tem servido de testemunho, tem servido de exemplo. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, incessantemente, julgando sustentar tribulação às minhas cadeias. Paulo dizendo, sabe, eles uns fazem realmente para a glória de Deus, mas outros fazem para me perseguir. Mas, olha, todavia, quem importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, esteja sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Sempre estarei alegre se Cristo estiver sendo pregado. Essa é a declaração que Paulo faz. Porque estou certo de que, isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, ele conclui, portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé,
a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, Paulo deixa bem claro que a essência da sua vida é glorificar a Deus através de Cristo Jesus, o Senhor. Que você também pense nisso. Eu quero glorificar a Deus. É aonde eu colocar a planta do meu pé. Não importa o que me aconteça. Que o que eu venha a realizar verdadeiramente seja para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Que Deus nos abençoe em todo tempo e lugar. Para a glória de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. É que você e eu devemos refletir na palavra dele e se indagar. Estou eu no centro da vontade de Deus? Se a resposta for sim, glória a Deus por isso. Se a resposta for não, busque a Deus hoje mesmo através de Cristo Jesus. Amém.